E o pronome relativo cujo? Muito comum também o uso do pronome relativo cujo. Vamos ver exemplos com o pronome relativo cujo. Quais são os critérios para o emprego do pronome relativo cujo? Confira. Eu digo assim para você. O texto cuja as ideias, o texto cuja as ideias aludimos é complexo. Ao se empregar o pronome relativo cujo, há três critérios. Primeiro, o pronome relativo cujo não aceita artigo. Olha o primeiro erro. Vou retirar, ok? Primeira oração está aqui. O texto é complexo. E a que eu não grifei é a oração que tem um pronome relativo. Regra 1. Não usar artigo. Não use artigo. Ele não admite artigo em lugar nenhum, viu? Tá claro? Nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Em lugar nenhum. Ótimo. Tirei o artigo. O pronome vai concordar sempre com o substantivo comum. Aqui está o quê? Feminino, plural, não é isso? Então jogue aqui um S. Estava faltando. Ó. Feminino, plural. Cujas. E se usar o substantivo próprio? Seria erro. Ele só aceita substantivo comum. Primeira situação, não usar o quê? Artigo. Tiramos. Segunda, ele concordará com o substantivo comum. Só posso usar substantivo comum. Terceira e última, olhar a regência. Aludimos a algo ou alguém. O verbo é transitivo indireto, libera a preposição a. Jogue o a para antes do cujo. Você não estaria jogando um artigo, e sim uma preposição. Então entenda, o que é que está escrito aqui? Aludimos, número 1, vai buscar a preposição a, número 2, ideias, número 3, e o pronome representando quem? O item anterior. Só que quando você pega o pronome substituindo o anterior aqui, né, o texto, acrescente sempre a preposição de. Sempre acrescente um de. Ele em latim é o genitivo possessivo. Sempre ele vai contextualizar a ideia de posse. Ele representa quem? O termo anterior, mas concorda com o termo posterior, consequente. E ao representar o termo anterior, contextualize sempre a preposição de. Então, o que está escrito aqui no meio? Siga os números. Aludimos a ideias do texto. Repetindo. Aludimos a ideias do texto. Tá claro, amigo online? Ótimo. Será que você compreendeu? Mesmo? Posso jogar um exemplo para você? Então, faça esse. Você julgaria certo ou errado? Ótimo, falso, perfeito. Mas corrija. Como é que se corrige? Faça correção. Qual é a primeira oração? Pode falar, estou ouvindo, diga. Isso, a casa lembra o barroco. Ótimo. A casa lembra o barroco. E ficou a oração do meio. Vai tirar o artigo, né? Perfeito. Vai fazer com que cujo concorde com móveis, né? Então põe um S
cujos móveis, né? E qual a última situação? Aludir pede a preposição a, né? Joga a preposição onde? Antes de cujo. Você teria a casa a cujos móveis aludimos, lembra o barroco. Ótimo. E olha a correção aí para você. A casa a cujos móveis aludimos, lembra o barroco. É isso? Você tem a primeira oração, qual é? A casa lembra o barroco. E a segunda, aludimos a móveis da casa. Então, usar a preposição, porque o verbo aludir pede, né? Tirei o artigo, vê como estava antes. Não é isso? Tiramos o artigo, concordou com móveis, ó, foi pro plural, tá vendo? Cujos móveis. Aquele a antes de cujo, né? A preposição, ó. Tirei o artigo e pus um S em cujo, ó, tá vendo? E agora aludir pede a preposição a, aludir a algo. Ok? Ótimo. E aí você tem um critério, meu patrão. Critério número 1. Não use artigo após o pronome cujo e suas variantes. O que seria variante para mim? Cuja, cujos, cujas, cujos. Essa é a variante ou flexão. Mas não se usa o quê? Artigo antes, nem depois, em lugar nenhum. Pronome relativo cujo não aceita artigo. Ok? Então, tira o artigo. Critério 2, vejamos. O pronome cujo deve concordar nominalmente com o substantivo comum empregado após. Depois do pronome cujo, sempre haverá um substantivo comum, viu? Grife, substantivo comum. É com esse substantivo que o pronome relativo em estudo deve concordar. Critério 3. Se devemos usar ou não empregar preposição antes do pronome relativo cujo, a predicação da oração que apresenta o pronome relativo é quem vai nos posicionar. Igual a, vou usar ou não vou usar preposição antes do pronome relativo que? Quem vai dizer? Quem vai dizer é a predicação da oração. Vou usar ou não preposição antes do pronome relativo onde, qual, quem. Bem, quem vai dizer é a regência, não é isso? Que é o quê? Como? Quer mais exemplos? Ah, mais exemplos? Claro. Veja. Mais exemplos para você. Veja aí. Primeiro. Os candidatos a cujas ações eu me referi chegaram cedo ao curso. Está correto ou não? Primeira oração, qual é? Eu pus 1.1 para você. Ó. Os candidatos chegaram cedo ao curso. Grife lá em cima, os candidatos, isso. Grife, chegaram cedo ao curso. Ótimo. E qual é a segunda oração? É a do meio. A cujas ações eu me referi. Bem, abra um parênteses após os candidatos. Feche parênteses após me referir. Observe. Eu pus artigo após o pronome relativo em estudo? Não. Não há artigo após cujas. Condição 2. Está concordando ou não com ações? Isso. E não é para concordar com ações? E observe a regência do verbo, a predicação. Eu me referi. Quem se refere a algo, a alguém. Não libera a preposição a? Olha a preposição antes do pronome. Então está correta a estrutura. Tranquilo? Fique atento, amigo online. Fique atento. Olha esse exemplo. O livro de cujos capítulos necessito está sobre a mesa. Está certo ou está errado? O livro está sobre a mesa, primeira oração. Cujos capítulos, não pus artigo, ótimo. Está concordando com capítulos, ótimo. E o verbo necessitar pede a preposição de. O livro de cujos capítulos necessito está sobre a mesa. Perfeito. Então não há nenhum erro, não é isso? Tranquilo? Perfeito. O pronome relativo onde? Lembra? Empregar ou não empregar preposição antes do pronome relativo onde? Quem vai dizer?
quem vai dizer é a predicação do verbo. Ok? Olha os exemplos. A casa onde irei é tranquila ou a casa onde irei é tranquila? Primeira oração, a casa é tranquila. E o verbo ir, quem vai a algum lugar. Liberou ou não a preposição a? Para você ter o adjunto adverbial de lugar. Ótimo. Irei a. Eu poderia também empregar a preposição para. A casa onde irei ou a casa para onde irei. Mas onde? De forma alguma. Passa um X aí, tá errado. Onde? O correto é aonde. Ou então, para onde. A casa em que moro é tranquila ou a casa onde moro é tranquila? Bem, vejam só. Eu já encontrei a própria Zaf brincando com isso. Veja, a casa onde ou em que moro é calma, ou seja, é tranquila, tá no mesmo. Primeira oração, a casa é calma ou é tranquila. E fiquei com isso aqui. A ideia aqui não é de lugar. Morar não pede a preposição em. Quem mora, mora em algum lugar. Está aqui. Preposição em. Então, correto. Em que? Se eu quiser usar a preposição em desta forma aqui, onde equivale em que, também é correto. Se quiser usar o pronome relativo qual, a casa na qual moram, não tem problema nenhum. Mas o concurso faz isso com você, ó. O dia em que ela viajou é feriado. Concurso adora isso aqui, ó. Trazer o termo em que e a ideia anterior expressar temporalidade. O dia não é tempo? O dia é feriado. Mas isso aqui, semanticamente, expressa a ideia de tempo. Pronto, aí o concurso faz isso. Usa em que e diz, podemos substituir por... Não posso. Eu só vou poder usar indistintamente onde ou em que se a ideia anterior for de lugar. Se a ideia for de tempo, eu não posso usar onde. Tá claro, meu patrão? Vai ter que ser o dia em que ela viajou. Então vamos encontrar provas da ESAF pedindo e também CESP-NB, substituindo em que por onde, quando a ideia anterior é de tempo e eu não poderia de forma alguma. Tá claro? É isso que eu vou tentar mostrar para você nos exemplos que seguem. Confira. A casa de onde vim é tranquila, ou a casa onde vim. Quem vem, vem de algum lugar. Olha a preposição de, ou você diz a casa de onde vim, ou a casa de onde vim. Mas onde, sem um de, não funciona. Risco onde, está errado. O dia em que ela viajou, opa, olha aí, ó. Dia, temporalidade. Não vou poder substituir por onde. Está correto apenas em que. Não é isso? Ok? Vamos à sólida fundamentação. É comum afirmarem que a diferença entre onde e aonde é que onde não indica movimento e aonde indica movimento. Não é bem assim que devemos ler. O a, aglutinado à forma onde, é justamente a preposição. Portanto, se houver necessidade do emprego da preposição a na oração subordinada adjetiva, ou seja, oração que sempre traz pronome relativo, vinda da predicação verbal, que se desloque esse conectivo prepositivo para antes do pronome relativo onde. Isto, claro, se o pronome relativo estiver relacionado à regência ou predicação da oração com pronome relativo. Está claro isso? Então, vamos ver exemplos. A porta está aberta.
A sala aonde Ana está impera, rege e governa. Cuidado, viu, amigo online? Olha o que eu vou fazer com você. Eu aqui estou no quadro ou eu estou ao quadro? Eu estou ao quadro, próximo ao quadro. Não é assim? Nós almoçamos na mesa ou nós almoçamos à mesa? Nós almoçamos à mesa, próximo à mesa. Fulano está na janela ou está à janela? Imagine, janela aqui, ele próximo à janela. Fulano está à janela. Eu estou na sala de aula ou estou à sala de aula? As duas construções existem. Se eu disser a você que eu estou na sala de aula, estou dentro, que é o caso aqui. Agora, se eu disser que eu estou à sala de aula, eu diria que eu estou próximo à sala, à porta da sala, mas não estaria dentro. Aqui eu estou ao quadro. O quadro está bem aqui ao nosso lado, tá vendo? Eu estou ao quadro e não no quadro. Então, cuidado, existe a condição de alguém estar na sala e existe a condição de alguém estar à sala. O contexto na questão é que vai dizer para você se você vai estar, se a pessoa ela está à sala ou na sala. Vamos lá. A porta está aberta. A sala aonde Ana está impera, rege e governa. Ainda a vence. Deixa a passos da possibilidade de se avizinhar dos objetos sob panos brancos. Pense em entrar, pôr as mãos sobre os panos e deitá-los ao chão, deixando, a olhos vistos, objetos de sua saudosa mãe. Mas ainda se vê vencida a menina Ana. Os pés, trêmulos e pesados, fixam-se, distantes de suas aspirações. Essa garota entrou na sala? Contextualmente, não. Então é a sala aonde Ana está, impera, rege e governa. Não tem como usar aqui onde. Veja esse outro exemplo. A porta está aberta. Curiosamente, a passos trêmulos, aproxima-se de um dos objetos cobertos há meses. Deita ao chão aquele pano branco e, a olhos vistos, emociona-se com o computador ao qual seu pai costumava se declinar para compor seus textos, quando cronista. A sala onde Ana está começa ali ser receptiva para maiores intervenções. Agora ela entrou na sala, é ou não é? Então é a sala onde Ana está. Tá claro? Então, aí é que está. Você não pode, de forma alguma, declarar que, sem que haja um contexto maior, eu devo dizer a sala aonde ou a sala onde alguém está. Estando dentro da sala, a sala onde ela está. Estando à porta da sala, a sala onde ela está. Tá claro? Bem, além desta situação, que é a predicação sendo empregada em prova pública nas orações que têm pronome relativo, qual uma outra situação de exigirem a predicação verbal? Em orações que apresentem verbos no infinitivo. Sim, verbos no infinitivo. Quer exemplos? Pois bem. Eis exemplos. Confira. Objeto indireto com verbo no infinitivo. É um outro modismo nas provas públicas. É uma outra situação comum nas provas. Tem que ter cuidado com isso. Vejamos. Necessito de rever o problema. Necessito de rever o problema. Cuidado que isso também virou moda nas provas públicas. Necessito de rever os problemas. Ou o problema. Veja, quem necessita de algo. Verbo transitivo indireto
liberando a preposição a ou a preposição de. Está aqui, de. Então, o que está aqui à sua direita complementa o verbo necessitar com a preposição de. Então, você está diante de um objeto indireto. Olhe para este objeto indireto. Continue olhando. Percebeu que ele é iniciado com a preposição de? Ótimo. Mas o verbo dele terminou em R. O objeto direto tem verbo, o objeto indireto é uma oração. Ele é oracional. E o núcleo, claro, vai ser o próprio verbo. Não é isso? Toda vez que você usar um objeto indireto, oracional, e o núcleo está no verbo no infinitivo, ó, essa preposição você pode usar ou não usar. Então não seria erro, ó, necessito rever os problemas. Mas você tem que lembrar que isso aqui passa a ser optativo. Então, se você disser em língua portuguesa, necessito rever os problemas, mesmo a preposição não aparecendo, vai continuar sendo objeto indireto. Olha aí. Oracional. Vai continuar sendo. Vai continuar sendo VTI. Há uma prova da ESAF que até brincou assim. Vamos supor que no texto tem escrito isso aqui. Necessito rever os problemas. Aí fez assim. Na linha 14, com, abre aspas, necessito rever os problemas, fecha aspas. Há impropriedade gramatical. Falso. Não há impropriedade gramatical. Não é correto? Empregar explicitamente ou não? Depois, a própria ESAF começou a fazer assim. Embora não haja erro gramatical, temos mudança na estrutura sintática. Falso. Está vendo? Não temos mudança na estrutura sintática. Ou seja, continuará sendo objeto o quê? Indireto. Agora, você pode usar ou não a preposição. E vai continuar sendo o quê? Verbo transitivo o quê? Indireto. Cuidado que você vai ter isso nas provas da própria ESAF, ok? Assim como hoje em dia em provas do CESP, UNB, aquela menina FCC, sobretudo nível superior. Veja os outros exemplos. Compare o exemplo 3 com o exemplo 4. Quem é o objeto indireto no exemplo 3? Isso. Então vamos grifar? Grife. De retornar ao escritório. Grife. De retornar ao escritório. E põe assim, objeto indireto. Oracional. Não tem um verbo? Retornar? Olha o exemplo 4. Grife. Retornar ao escritório. Vai ou não vai continuar sendo aí? Ótimo. Vai continuar sendo aí. E a preposição é uma opção sua, é ou não é? Tá claro? E nos dois casos, o verbo precisar é transitivo o quê? Isso, indireto. Perfeito. Olha mais um exemplo. Aspiro a esclarecer ou aspiro a esclarecer o fato. Tá vendo? Você tem a opção de usar a preposição. Tá claro? Grife, esclarecer o fato. E grife, a esclarecer o fato. Cuidado, viu, amigo online? Isso é fato na prova pública, ok? Uma maneira inteligentíssima de cobrarem de você a predicação verbal, ok? A predicação verbal. Tá tranquilo mesmo? Ok? Pronto. O que é que nós veremos no próximo bloco? No próximo bloco nós veremos o adjunto adnominal. Sim, adjunto adnominal. Ok? Adjunto adnominal e suas implicações em provas públicas. Atualmente você tem um número considerável de itens exigindo a leitura do adjunto adnominal,
esse termo que vem do latim adjuntus ad nominus, junto do nome. Próximo bloco. Aguarde.